Você sabe de onde veio o futebol? Quem trouxe o futebol aqui para o Brasil? Ou que as mulheres só puderam jogar depois dos anos 70 praticamente porque elas eram impedidas por lei de jogar? Não? Então não saia daí. Antes de começar, deixa o joinha, ativa as notificações aqui no sininho aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever e passar para os amigos, tá ok? O futebol surgiu na Inglaterra em 1863, né? No caso, foi criado o The Football Association, que foi um clube, e aí eles criaram as regras em 26 de outubro de 1863, e essas regras nunca mais mudaram. O Charles William Miller foi quem trouxe o futebol aqui para o Brasil. Ele foi estudar na Inglaterra, ele era filho de 2 ingleses que moravam aqui no Brasil, saiu do Brasil para estudar, voltou e em 1894 ele trouxe a primeira bola de futebol para o Brasil. E aí a primeira partida do futebol só foi em 1895 e por isso as pessoas dizem que a história do futebol começa aí, do futebol aqui no Brasil. Bem, antes de mais nada, né, só falando que eu tô num ambiente super vó hoje, mas tudo bem, né, com essa cortina cheia de flores, eu adoro, mas ficou um negócio meio casa da avó, mas tudo bem. A história do futebol eu achei muito interessante, apesar de eu não ser aquela mina que curte pra caramba futebol, que assiste, que não perde um jogo. Eu nunca fui muito afim de esportes com bola, eu assisto quando é jogo da Copa e tal, mas eu achei bacana porque faz parte da história do Brasil, então se faz parte da história do Brasil, eu acho bacana a gente saber e respeitar, não é não? Então, assim, o que eu achei bacana de saber é que o futebol não foi esse futebol que é hoje, assim, de que todo mundo pode participar. Tinha uma segregação bem grande e pelas fotos que eu vou colocando aqui, vocês vão percebendo que as pessoas, só a elite mesmo podia jogar o futebol. Entre as regras do futebol no comecinho lá, apenas homens caucasianos, né, apenas homens brancos riquíssimos que poderiam jogar futebol. Era um jogo da elite, pessoas negras e que não tinham dinheiro não podiam nem entrar nos estádios, então se eles queriam assistir, eles assistiam de fora do estádio, eles não poderiam jogar. Mulheres, então, na era Vargas, que foi a era que o Getúlio Vargas difundiu o futebol aí, ao mesmo tempo que ele difunde o futebol, ele cria uma lei, né, um decreto de lei 3.199 de 14 de abril de 1941, que impede, né, na verdade não só impede, ele proíbe as mulheres de jogarem futebol e elas ficam por 40 anos sem poderem jogar futebol e depois, né, nos anos 70, quando elas podem jogar futebol, não tem um incentivo para isso, né? Os primeiros times de futebol são criados entre 1898 a 1931, os melhores aí do Brasil são até mais recentes, né? Tem aí uns 100 anos e por aí vai, né? Cento e poucos anos. Com essa questão da segregação no futebol, que os negros não podiam jogar, vocês sabem qual é o primeiro time a aceitar um jogador negro? Então, o primeiro time a aceitar um jogador negro foi o Bangu, foi em 1805. Mesmo sendo em 1805, você sabe que os outros times demoraram muito para aceitar jogadores negros, né? Então foi o Bangu. O Bangu aceitou o Francisco Carregal em 1905, no jogo entre Fluminense e Bangu. Então foi dia 14 de maio de 1905 que o Francisco Carregal entra para jogar, tá? Depois eles acabaram ganhando prêmios por isso, né? Mesmo assim, muito depois, os negros não podiam jogar. Inclusive, nós temos a história do Arthur Friedenreich, que eu não sei se fala assim. Eu tenho uma amiga que ela é professora de alemão, que ela sabe falar certinho aqui, ó. Friedenreich. Eu acho que eu fiz dessa vez. Então, esse homem foi considerado o primeiro ídolo brasileiro. Ele era filho de alemão com uma negra, mas ele só pôde jogar nesse time porque ele tinha traços europeus, né, os traços alemães. Ele era filho de alemão e ele era apelidado de El Tigre.
Ele era atacante e ele foi o maior ídolo mesmo, né? Ele jogou entre 1909 e 1937. Depois que ele saiu, né, como jogador, ele entra como árbitro. Mas quando ele entra como árbitro, tem uma coisa. Você pode reparar na foto dele aqui do lado. Ele tem cabelo meio ondulado, né? Que as pessoas tentavam dar uma alisada no cabelo, tentar deixar o mais liso possível. Mas quando ele entra como árbitro, ele entra com cabelo liso, porque naquela época, mesmo tendo jogadores negros, para ele ser respeitado, ele tinha que ter o cabelo liso. Então, olha que interessante, né? As pessoas tinham que alisar o cabelo para mostrar respeito, para mostrar que são respeitosos, para mostrar que estão ascendendo e que são pessoas respeitáveis. E um outro fator bem interessante que foi falado lá no museu e eu fiquei pensando, e eu achei interessante de falar, né? Toda essa segregação, todos esses preconceitos que, assim, ao mesmo tempo que a mulher que tenta jogar futebol, ela é tida como uma mulher masculinizada, que ela é sapatão, que ela é isso, que ela é aquilo, o homem tem que mostrar a virilidade o tempo inteiro e deve ser por isso que tem tanto assédio nos estádios, que a mulher pode ir uma repórter lá, às vezes ela é assediada, então é uma coisa que tem que mudar ainda. Outra questão que foi falada, que eu achei muito importante ressaltar, é a questão dos homossexuais, né? Pessoas nessas torcidas organizadas mesmo, né? Falaram assim, se um rapaz com a bandeira LGBT entrar no estádio, o que vai acontecer com ele? No mínimo ele vai apanhar até morrer, ou ele vai ser espancado, né? E se ele chega numa torcida organizada, pior ainda. Então, o quanto que a gente precisa melhorar, né? Falta essas brigas de torcida e tal, né? Mas essa questão ainda é uma questão muito forte. A mesma coisa o jogador. Quantos jogadores a gente percebe que já se assumiram homossexuais? E você acha que isso não influenciaria diretamente nele não conseguir um emprego ou perder visibilidade por isso, né? Ainda hoje a gente tem essa discussão porque é uma discussão que precisa ser feita, né? Porque existe sim esse preconceito ainda que a gente precisa mudar. Não é porque o cara tem uma orientação sexual, gosta de pessoas do mesmo sexo, ele não é menos homem, ele não é menos atacante, ele não é menos jogador e ele não é menos humano, né? Por causa disso. Então vamos pensar nessas questões, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais respeitosa, tá bom? Então, ó, fica a dica, Museu do Futebol fica lá no Pacaembu, né? Não sei se eu já falei, mas eu pesquisei aqui o Pacaembu, o estádio mais antigo do município de São Paulo, mas o mais antigo do Brasil é o Boca do Lobo, que foi feito em 1908, que é do Fluminense, né? Porém, ele foi inaugurado em 1919 e como ele é bem velhinho, hoje ele já não atende mais aos jogos oficiais, então ele não é mais usado para esse tipo de jogo, tá bom? Fica a dica, vamos lá no museu, é sempre importante a gente poder entrar em contato com a história, e o museu é um ambiente interativo que é o mais gostoso de aprender história, né? E vamos repensar as nossas atitudes, as coisas que a gente pensa, né? Às vezes a gente não reflete sobre as coisas que a gente pensa, né? Eu achei bem bacana conhecer essa história e passar para vocês. Se vocês quiserem, então não esqueçam de deixar seu like, de curtir, compartilhar e pedir sugestões. Mandem sugestões para mim que eu farei um vídeo com o maior carinho para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Beijão.